Olá pessoal, hoje nós entramos no tópico de inferência estatística e teste de hipótese, falando da distribuição normal, do modelo da distribuição normal. Bom, esse modelo começou a aparecer lá no início de 1700 e ele apareceu como resultado da aproximação de uma distribuição que nós conhecemos como distribuição binomial. Então todos já ouvimos falar, por exemplo, do triângulo de Pascal, quando a partir da linha zero dessa figura aqui, até uma linha qualquer, nesse caso a linha 8, a gente tem várias rotas possíveis. Por exemplo, aqui a gente tem a rota, uma rota para chegar a esse resultado, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 e uma rota possível. Então, se a gente coloca isso num gráfico, a gente vê uma coisa mais ou menos assim. O que se percebeu é que, à medida que a gente aumenta o número de linhas indefinidamente, a gente tem uma aproximação, uma figura desse tipo aqui, que a gente conhece hoje como distribuição normal. A distribuição normal ela é mais conhecida pelo nome de distribuição gaussiana, em homenagem ao Gauss, que tratou e que encontrou essa distribuição num contexto do método dos mínimos quadrados, que a gente vai discutir quando a gente for falar de regressão linear, por exemplo. Uma outra contribuição importante, e no caso para o cálculo de probabilidades, veio quando foi possível encontrar a integral dessa função aqui. E quando se discutiu o que a gente vai chamar de teorema do limite central. A gente vai apresentar isso em aulas mais para frente. Bom, a distribuição normal começou a ser chamada dessa forma a partir do início do século XX. E a partir desse momento também ela começa a ser expressa da forma como a gente conhece hoje. Essa função aqui, onde ela é representada em função da sua média, que a gente vai chamar de média μ, e do seu desvio padrão. Mais recente ainda é o uso do que a gente chama de distribuição normal padronizada, que a gente vai discutir aqui e depois no contexto do teste de hipótese, do cálculo da incerteza, por meio do intervalo de confiança. Bom, a distribuição normal ela é talvez uma das mais importantes na estatística clássica, e ela é importante basicamente por dois motivos. O primeiro é que uma série de fenômenos eles podem ser descritos adequadamente com o uso do modelo normal. Então, por exemplo, a distribuição de alturas num grupo de pessoas é esperado que siga uma distribuição aproximadamente normal. Mas existe uma outra causa que tem a ver com a distribuição das médias tomadas acerca de um determinado fenômeno. Então, por exemplo, nessa figura aqui à direita, a gente tem as temperaturas médias anuais em uma região. Esses pontos não são as temperaturas tomadas dia a dia, mas elas são as temperaturas médias do ano. Então, a distribuição das médias, elas tendem a ter ou a seguir uma distribuição normal, como a gente vai ver também em aulas futuras. E é nesse contexto que a gente vai discutir o modelo normal na maior parte das vezes. Então, nós dissemos em aulas anteriores que no momento que a gente tira a média de uma determinada amostra, essa média é uma média possível dentre várias e que a distribuição de médias possíveis ela tende a ter uma distribuição com esse formato aqui que nós vamos chamar de distribuição normal. Então hoje a gente vai apresentar o que é a distribuição normal, que vai ser usada como suporte para entender um pouco melhor esse resultado aqui. O modelo normal ele é um modelo matemático, é uma função matemática e é essa que a gente está vendo aqui. Essa função matemática ela tem uma série de constantes, 2, π,
valor de E, e ela tem dois valores que nós chamamos de parâmetros. Por exemplo, o μ é um parâmetro, que nós denominamos de média, e o sigma é um parâmetro que nós denominamos de desvio padrão, que aparece aqui, ó, o μ e o sigma nessa expressão. E nós temos aqui a variável x, que é justamente a função, a variável dessa função. Bom, se nós temos o μ e o sigma como parâmetros, na medida que nós mudamos o μ e o sigma de uma distribuição normal, nós temos diversos formatos possíveis. Então, uma distribuição com média 0 e desvio padrão 1, ela está distribuída ao redor desse espaço. Uma distribuição com média menos 5, ela está centrada em menos 5, e se ela tiver um desvio padrão de 2, ela vai ser um pouco mais ampla que essa anterior. O mesmo se a gente tiver uma distribuição com μ menos 3, com um sigma um pouco maior, ou um μ 10, com um sigma muito maior. Então, a média e o desvio padrão controlam, respectivamente, a posição central dessa curva e o grau de abertura que essa curva tem. No fundo, como qualquer função matemática, encontrar o resultado dessa função passa por escolher valores de x. Então, entram aqui nessa expressão. Então, se eu escolho, por exemplo, o valor 1,6, por uma distribuição normal que tem média μ 1,7 e desvio padrão 0,11, então a gente tem como resultado da função 2,4. E se a gente faz isso para diferentes valores de x, então nós temos diferentes valores como o resultado dessa função ao longo de x. Na maior parte das vezes a gente não vai resolver isso manualmente. Nós vamos usar aqui muito uma função do R, chamada dnorm, D, porque nós estamos falando de uma função de densidade, em que, apresentando os parâmetros da função e o valor de x, nós conseguimos o resultado de f de x, como a gente está vendo aqui. Então, na medida que a gente escolhe o valor de x e os valores de μ e sigma estão aqui, então nós temos o resultado da função. Se a gente quer fazer isso para um grande número de valores de x, então é só a gente informar isso, e aí a gente tem os resultados de f de x possíveis. Mas eu falei que essa é uma distribuição de probabilidade, especificamente uma função de densidade de probabilidade. E isso é assim por conta de uma propriedade importante, de que a área acumulada abaixo dessa curva, e nesse caso a área que vai de menos infinito a mais infinito, é igual a 1. Isso equivale a dizer então que a probabilidade de que um valor de x esteja entre menos infinito e mais infinito é igual a 1, nessa distribuição de probabilidade. Bom, nós vamos usar isso para calcular intervalos de interesse maior do que menos infinito e mais infinito. Então, por exemplo, para um intervalo de x1 a x2, a probabilidade de encontrar um valor nesse espaço de x é dado pelo cálculo da integral, ou pela área abaixo desse espaço aqui. Então, esse espaço em vermelho me dá a probabilidade de que x esteja entre x1 e x2. De novo, nós não vamos usar técnica de integração. A maior parte das vezes a gente vai usar uma função que a gente chama aqui de p-norm, p de probabilidade, em que, de novo, a gente informa o parâmetro da distribuição normal, o valor de interesse, nesse caso 1,5, e a função retorna para a gente a probabilidade, ou seja, a área abaixo da curva, limitada
dada por esse valor. E aqui eu estou dizendo que eu quero a cauda inferior, ou seja, ele vai me dar a área abaixo de 1,5. Ou eu posso dizer que eu não quero a cauda inferior. E aí eu tenho como resultado a área acima, 0,96. Ou seja, praticamente tudo está acima desse limite aqui. Então é assim que a gente vai usar a distribuição normal no cálculo de probabilidades. Bom, a gente pode estar interessado ainda no cálculo de um intervalo. Muitas vezes, na maior parte das vezes, é nisso que a gente está interessado. Mas aí, para isso, basta a gente encontrar a diferença entre dois pontos, x1 e x2. Então, se eu tenho condições de calcular a área abaixo de x1, que é essa aqui, e tenho condições de calcular a área abaixo de x2, que é essa aqui, subtraindo essa área dessa, a gente tem a área intermediária, que é justamente essa daqui. Essa área aqui é dada simplesmente pela subtração de uma coisa pela outra. Bom, essa é uma distribuição normal padronizada. O que ela tem de especial? A gente pode ter infinitas distribuições normais na medida que a gente varia o valor de μ e de σ. Se a gente escolher dois valores particulares, 0 e 1, então a gente tem o que a gente chama de distribuição normal padronizada. Bom, se vocês compararem essa expressão aqui com a expressão anterior, você vai perceber que o sigma sumiu daqui, justamente porque agora ele vale 1. Ele sumiu daqui, porque ele vale 1. E o mi sumiu daqui, porque ele vale 0. A expressão ela fica muito mais simples. Tá? Ficando mais simples, isso torna mais simples o cálculo de probabilidades. Então, se vocês voltarem lá no início da apresentação, vocês vão perceber que uma contribuição importante foi o cálculo da probabilidade de uma determinada função, que é parecida com essa que a gente está vendo aqui. Tá? E é nesse contexto que a distribuição normal padronizada foi fundamental, para facilitar o cálculo de probabilidades da distribuição normal quando a gente não tinha ferramentas computacionais disponíveis. Bom, e para isso, já que essa distribuição ela é padrão, e ela é feita assim justamente para facilitar o cálculo de probabilidade, foi construída historicamente uma tabela que a gente chama de tabela Z, que nos permite encontrar essas probabilidades abaixo de vários limites, que vão ser importantes também mais para frente. Então veja um exemplo de uma tabela Z que aparece em qualquer livro. Bom, qual é a probabilidade de eu encontrar um valor abaixo de menos 1,96? Bom, então eu posso olhar aqui na tabela e encontrar aqui as linhas, menos 1,9. Se eu correr aqui nas colunas até o 0,6, então eu tenho 1 menos 1,96. Se eu cruzar isso aqui, uma coisa com a outra, a gente vai encontrar esse valor aqui. Esse valor aqui é justamente a área abaixo de 1,96 na distribuição normal padronizada. E essa área, se nós formos perceber, vale 0,025. Bom, como essa distribuição é simétrica, a tabela não mostra os valores positivos, mas se ela é simétrica, então a área acima de mais 1,96 também é 0,025. Bom, 0,025 mais 0,025 igual a 0,05. Tá? Bom, se essa área inteira abaixo da distribuição normal vale 1, eu já tenho 0,5 aqui, sobra para o meio dessa curva 0,95. Eu escolhi esse ponto, ou esse limite, porque é um limite que a gente vai discutir várias vezes, mas a princípio nós podemos calcular qualquer limite. Então, se eu quero saber qual é a área abaixo de menos 1,64 ou
acima de mais 1,64. Então, eu encontro aqui menos 1,6, que está lá embaixo, cruzo com a minha coluna do 0,4, encontro esse limite aqui, ó. Então, aqui eu tenho 0,505 e para cá eu tenho 0,0505. Então, essa tabela fornece para mim a possibilidade de encontrar áreas da distribuição normal a partir de qualquer valor. E, novamente, aqui eu só tenho os valores negativos, porque a área correspondente abaixo de um determinado valor x1 negativo, ela é a mesma que a área acima de um determinado valor x1 positivo. Então, eu não preciso mostrar os dois aqui na tabela. A distribuição normal padronizada ela vai ser importante desde que eu consiga transformar qualquer distribuição com média diferente de 0 e desvio padrão diferente de 1 em uma distribuição normal padrão. Então, isso é possível usando uma transformação que nós vamos chamar de transformação Z. Com a transformação Z, eu consigo sair de qualquer distribuição normal e chegar em uma distribuição normal padronizada. Digamos, por exemplo, que nós estejamos interessados em entender qual é a probabilidade de que uma pessoa tenha menos de 1,50 m de altura, assumindo que a distribuição de altura das pessoas seja uma distribuição normal, com média 1,70 m e desvio padrão 0,11. Bom, eu posso fazer isso usando a transformação Z, aplicando a transformação Z dessa forma. Então, substituo o meu limite de interesse 1,5 na distribuição normal de referência. Então, substituo esses valores e vou encontrar o valor respectivo na distribuição Z. Então, o valor 1,5 nessa distribuição normal, ele equivale ao valor menos 1,2 numa distribuição normal padronizada. Então, eu digo que 1,5 está 1,82 desvios padrões abaixo de sua respectiva média. Bom, e 1,9 nessa distribuição aqui? Se eu substituir 1,9 nessa mesma expressão, eu vou ter mais 1,2. Ou seja, na distribuição de alturas, o limite 1,9 também está a 1,82 desvios padrões da sua respectiva média. No entanto, ele está acima. Vamos olhar isso graficamente. Então, eu tenho aqui a minha distribuição de alturas, com média 1,70. O meu limite 1,5, que está mais ou menos por aqui, 1,5, o menos, ele é equivalente, em uma distribuição normal padrão, ao valor de menos 1,82. O valor de 1,9, que está mais ou menos aqui, nessa distribuição normal, ele é equivalente também, e eu escolhi justamente por esse motivo, ao valor de mais 1,82. Usando a tabela da distribuição normal padronizada, então eu consigo calcular essa área e aí consigo, por exemplo, entender qual é a probabilidade de que uma pessoa esteja abaixo de 1,50 m, porque essa área aqui ela é correspondente a essa mesma área aqui da distribuição normal original. E também consigo saber, usando a tabela, como ela é simétrica, qual é o valor acima de 1,82. Que me dá, por exemplo, a probabilidade de encontrar uma pessoa, puramente ao acaso, que tenha mais do que 1,90 m. E, logicamente, eu consigo encontrar a área intermediária. Se eu consigo encontrar essas aqui, por subtração, eu consigo encontrar a área intermediária, que é correspondente a essa área intermediária aqui, e que me dá justamente a probabilidade de que uma pessoa tomada ao acaso, nessa população estatística, esteja entre, ou tenha, entre 1,50 m e 1,90 m.
Então é assim que eu uso a distribuição normal padrão. Por meio da transformação Z, eu acho o valor correspondente na distribuição normal padronizada, encontro as áreas abaixo ou acima do limite que me interessa, e entendo que essas áreas são equivalentes à da minha distribuição original. Então eu transito entre as duas. Tá? Posso fazer isso com a distribuição de altura, desde que eu saiba que o μ, nesse caso, e o sigma eram esses valores, mas posso fazer isso em qualquer situação, desde que eu saiba quem são o μ dessa distribuição e quem é o sigma dessa distribuição. Então eu consigo achar qualquer limite aqui, entendendo o valor correspondente e fazendo esse caminho de volta. É assim que a gente usa a distribuição normal padronizada. E que era muito importante quando a gente não era capaz de usar ferramentas computacionais para fazer isso como a gente é hoje. Mas, novamente, ela é importante ainda, se não no cálculo direto dessas probabilidades, ela vai ser importante em dar para a gente alguns valores, alguns limites, que nós vamos utilizar muitas vezes, por exemplo, em inferência estatística. Então, esse limite aqui a gente já falou em alguns slides lá atrás. Então, a probabilidade de, numa distribuição normal, eu estar entre menos 1,96 e mais 1,96 é 95, 0,95. Eu tenho a mesma coisa para uma área de 0,90 ou 0,99, que são áreas comuns em inferência estatística. Mas eu posso ter isso para qualquer outras, né? Essas são áreas conhecidas e que a gente usa muitas vezes. Bom, feita essa discussão, então a gente pode seguir o nosso curso e voltar ao nosso problema inicial, ou seja, qual a propriedade da distribuição das médias de uma determinada amostra. A gente já tinha dito que essas médias se distribuem de forma simétrica, a gente chamou essa distribuição de distribuição normal, conhecer um pouco das propriedades da distribuição normal, de modo que a gente possa discutir a distribuição das médias agora de forma um pouco mais aprofundada. Então, por hoje era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.